BMS conversa hoje com o Coronel Alexandre Lucas, ele é secretário nacional da Defesa Civil e está aqui para contar para a gente um pouco a situação das chuvas pelo Brasil. Coronel, antes de mais nada, muito obrigada pela sua participação, é um prazer receber você aqui. Vamos lá, como é que está? Qual é o cenário das chuvas no Brasil nesse período? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a BMS, né, essa parceira que tem me ajudado muito ao longo dos anos. Conheci a BMS em 2008 em Santa Catarina e desde então tem sido sempre a parceira em todos os lugares onde eu estive fazendo a gestão. A questão das chuvas esse ano, ela teve algumas particularidades que extrapolaram a média normal de danos nos desastres. É importante a gente lembrar que todo ano a Defesa Civil ela sofre com demandas decorrentes dos desastres das chuvas em todas as regiões. Varia da época, né, de outubro a março na região sudeste, mas de março a julho no nordeste, de janeiro a maio no norte, e as chuvas vão causando estragos, às vezes, em várias cidades. Esse ano foi atípico, de novembro para cá tem sido atípico a quantidade de chuva e os locais onde elas caíram, principalmente na Bahia, o sertão baiano, as cidades que foram afetadas, muitas delas nunca tiveram um episódio de chuva tão intenso, com danos tão significativos. E com isso nós tivemos não só uma repercussão muito grande, mas também uma demanda muito grande de recursos e de assistência por parte dos governos federal, estadual e municipal. Esses estragos já foram contabilizados? Minas Gerais também está sofrendo bastante, né? Tem algum outro estado que vocês estão tomando cuidados, monitorando? Como que está a situação, Coronel? Os principais estados que estão ainda fazendo levantamento de danos para solicitação de recursos são a Bahia e Minas Gerais, os principais. Mas nós temos Maranhão, Piauí, Tocantins, Goiás, que também foram bastante afetados, Rio de Janeiro, pontualmente, São Paulo, mas estão realmente necessitando de apoio do governo federal agora, são esses estados, e eles estão na fase ainda de levantamento dos danos, né? Porque muitos municípios, a água só baixou agora. Então, agora é hora de fazer o levantamento dos danos, principalmente da infraestrutura pública destruída. Uhum. Como que está sendo o trabalho, como acontece sempre e como está sendo nesse momento também o trabalho da Defesa Civil? Olha, essa pergunta é muito importante porque a Defesa Civil ela não pode ser enxergada como um órgão, ela tem que ser enxergada como um sistema. E esse sistema ele é composto por todos os órgãos públicos, privados e a comunidade que tem condições de contribuir tanto na prevenção quanto na mitigação, na preparação, na resposta ao desastre e na reconstrução. A BMS, por exemplo, é um importante órgão de defesa civil. A BMS, todas as vezes que eu solicitei, quando coordenador municipal de defesa civil de Belo Horizonte, a BMS sempre foi muito pronta, no mesmo dia, na mesma hora. Né? Quantas vezes, e aqui eu quero deixar a minha homenagem ao professor Euler Magalhães, essa grife, né, da geotecnia do Brasil, quantas vezes ele, no domingo, nos atendeu e ele pegava táxi do bolso dele e ia para o lugar onde a gente estava e a gente falava, não precisa disso, professor. E ele fazia questão de estar lá. E nós termos pessoas, um ente como a BMS, como parceiro nessa gestão é muito importante. Então, o trabalho da Defesa Civil nesse momento, ele envolve vários órgãos. Não só a Defesa Civil, ele envolve, por exemplo, no caso do governo federal, o Ministério da Defesa, com toda a sua logística, o Ministério da Cidadania, com assistência social, o Ministério da Saúde, trabalhando a prevenção de desastres secundários, leptospirose e outros, e atendendo as pessoas afetadas pelo desastre,
a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, através do IBAMA, recolhendo animais, a gente tem organizações não governamentais que também nos ajudam com relação ao acolhimento de animais. Então, a gente tem uma gama, né, de órgãos públicos e privados que nos ajudam nisso. E o papel da Defesa Civil é coordenar esses órgãos para que essa gestão seja completa. Uhum. Bom, você já começou a falar um pouquinho, mas o próximo assunto era justamente essa parceria da ABMS com a Defesa Civil, que já é de longa data, né? Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, um pouco mais da sua experiência com a ABMS, e nesse momento também saber como a ABMS pode contribuir com o trabalho da Defesa Civil e com a sociedade em geral para mitigar os danos e até para prevenir novos, porque o período de chuvas ainda não acabou, né? Eu sou fã da BMS, eu sou apaixonado com a BMS pelo trabalho que ela fez, que ela trabalhou tanto lá em Santa Catarina, quanto a contribuição que ela deu em Belo Horizonte durante os 8 anos que eu estive lá. A BMS, em Belo Horizonte, ela foi muito presente. A gente tinha um planejamento antes do desastre, antes de começar o período chuvoso, e havia uma lista de plantão com pessoas de altíssimo nível para nos ajudar na análise dos riscos e na solução dos problemas que nós tínhamos que enfrentar. Você ter uma instituição como a BMS como parceira dá credibilidade ao poder público no sentido das decisões que ela tem que tomar, inclusive as decisões que não são muito simpáticas, como a retirada de pessoas de suas casas, como o isolamento de locais. Quando você tem a ABMS com técnicos de alto nível balizando a decisão do poder público, há uma credibilidade maior por parte, inclusive, da população. Além de dar tranquilidade aos técnicos da prefeitura de uma assessoria de alto nível. Então, a ABMS ela dá uma contribuição muito forte para a sociedade local, no sentido de que ela contribui, através de uma assessoria técnica com o poder público, ela corrobora com as decisões que forem corretas e ela permite, inclusive, aconselhar mudança de rumos quando as decisões públicas não forem as mais adequadas. Então, a ABMS tem um papel fundamental. Eu não consegui ainda fazer uma parceria com a ABMS nível federal, porque as demandas são muitas, e eu acredito que a ABMS tem um papel fundamental a nível local. Então, a gente precisa fazer um trabalho de modo a que as cidades façam as suas parcerias com as ABMS locais, né? A gente tem Salvador, que já está com um processo bem adiantado também de parceria, mas, para mim, o ideal é o nível de, eu vou ser ousado na minha palavra, o nível de intimidade que nós alcançamos em Belo Horizonte, de forma a poder ligar de madrugada, ligar à noite, e o presidente da ABMS local nos atender e imediatamente acionar um corpo técnico de alto nível e essas pessoas se deslocarem com boa vontade. Porque o mais importante de tudo é isso, né? É você fazer um trabalho que é voluntário, não há pagamento nenhum por parte do poder público, mas você ter profissionais de alto nível fazendo as coisas com amor, né? Não é uma palavra... a gente não pode desperdiçar essa palavra amor com qualquer coisa, mas o que eu sempre vi no trabalho da BMS em Minas Gerais, em Belo Horizonte, foi amor em contribuir para que houvesse segurança das pessoas, né? Eu sou fã da BMS, dá para notar, né? Muito bacana. E, Coronel, a gente sabe que as chuvas acontecem, né? Todo ano tem a sazonalidade. Então, precisa ser um trabalho contínuo, né? Não dá para ser um trabalho só na emergência, só depois que o desastre acontece, né? Então, como que é feito esse trabalho mais contínuo de prevenção também, de mapeamento das áreas de risco, para que quando as chuvas vierem, que os danos não sejam
tão severos? Como que acontece esse trabalho? Olha, a gente tem que tratar esse assunto de duas formas. A primeira é que existe um passivo de ocupação urbana perverso em relação à questão das inundações. Não é? Você ocupar áreas de encosta e você ocupar áreas ao longo dos cursos d'água sem planejamento, você cria uma área de risco e depois de consolidado, isso é muito difícil de você resolver. As obras de contenção de cheias são obras muito caras e que elas são feitas baseadas em chuvas de um determinado período, 1000 anos. Mas as chuvas que estão chegando agora, elas são chuvas mais severas e elas estão mais constantes. Quer dizer, chuvas de 1000 anos estão acontecendo todo ano, praticamente. Então, não há sistema de macrodrenagem ou de contenção de cheias que, a princípio, foram planejados para esse tipo de chuva. Então, nós teremos todo ano desastres decorrentes dessas chuvas diferenciadas. Isso é um ponto. Bom, dito isso, nós precisamos trabalhar, então, aquilo que no Japão se chama de autoproteção e de proteção comunitária. É você aprender a conviver com o risco e você trabalhar as comunidades dessas áreas de riscos para as medidas de autoproteção, ou seja, receber os alertas, ou seja, então nós temos que ter monitoramento das condições climáticas e termos a possibilidade de alcançar o maior número de pessoas através desses alertas oportunos. Temos que ter uma defesa civil municipal forte, um sistema municipal de defesa civil organizado, de tal forma que, a partir dos alertas, a comunidade tenha à disposição meios logísticos, por exemplo, de retirar os seus bens mais valiosos. Então, há cidades, por exemplo, que a prefeitura já tem caminhões com carros de som e esses caminhões vão dando alerta e vão já retirando móveis, retirando objetos de valor e levando para um depósito para guardar esses objetos. E essas famílias levadas para abrigos ou para casa de parentes. Isso é uma ação de prevenção muito importante, porque você diminui o prejuízo econômico e social dessas famílias. O isolamento dessas áreas, você diminui a exposição de pessoas ao risco de morte, diminui o prejuízo econômico, e isso é uma ação de mitigação muito importante, que é feita a partir de uma defesa civil, um sistema de defesa civil municipal robusto. Né? A gente está avançando muito no Brasil nisso. Nós estamos com uma pesquisa, junto com o CEMADEM agora, de avaliar a qualidade dessas defesas civis, mas, por exemplo, a ausência da BMS como parceiro das defesas civis municipais no Brasil é um fator de progresso e de avanço na mitigação e na prevenção que nós precisamos trabalhar. Sem dúvida. Muito bom, Coronel. Da minha parte, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você queira falar para a comunidade da BMS ou para a sociedade de forma geral? Eu queria deixar uma mensagem aqui para a minha comunidade, para a comunidade, para o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, sobretudo para as cidades, para as capitais e para as cidades onde haja representatividade da Associação Brasileira de Mecânica de Solo. A ABMS é uma parceira excepcional. São pessoas de alto nível técnico, disponíveis para gratuitamente fornecer uma assessoria técnica de qualidade para as defesas civis municipais. A minha experiência com a ABMS em Belo Horizonte foi muito exitosa. Nós salvamos muitas vidas através dessa parceria. Não é só na questão de chuva, na questão do viaduto, quando a queda do viaduto em 2014, a ABMS me proporcionou uma assessoria técnica excepcional e oportuna. Nas questões de desastres de origem tecnológica, como desabamento de prédios, as questões de encostas, a ABMS sempre foi presente. E eu volto a dizer, com profissionais de altíssimo nível, com experiência de campo, com experiência profissional
do trabalho diário com as encostas e com esses problemas, né? Não são pessoas teóricas, são pessoas muito práticas. Então, a minha experiência com a BMS foi muito grande e eu quero conclamar a todo o Sistema Nacional de Defesa Civil a se aproximar da BMS. Eles são muito acessíveis, basta ligar e eu tenho certeza que vocês vão ser bem atendidos e vão formar uma parceria tão profícua como foi a minha em Belo Horizonte com a BMS. Que Deus abençoe a BMS, que continue sendo essa instituição brilhante, poderosa e que faz tão bem ao Brasil. Coronel, muitíssimo obrigada. Um abraço.